Salve, salve, galera! Uma coisa que vocês precisam entender, as coisas que funcionam na internet têm um motivo, nunca é por sorte. E eu cometi um grande erro nos primeiros anos de criação de conteúdo, que era criar com base nas vozes da minha cabeça, completamente na sorte. Se funcionasse, eu nem sabia por que estava funcionando. E isso me causou uma perda de muitos anos. Eu crio conteúdo há uns 5 anos, mais ou menos, sendo que por mais de os 2 primeiros anos da minha vida foi sem saber o que eu estava fazendo de errado. E isso, além de me custar 2 anos, me custou quase 1000 vídeos postados e ignorados. Você tem noção? Eu demorei quase 1000 vídeos para um funcionar. Eu criava completamente sem princípios, sem intenção, sem estudo. Até que eu comecei a aprender as coisas que eu vou te mostrar nessa aula, que eu quero te apresentar logo para você não precisar fazer 1000 posts antes de dar certo. E aí eu fiquei 1000 vídeos só suportando o processo, até que, 2 anos depois, eu fiz um único vídeo, depois de já ter começado a entender esses princípios, já estar aplicando esses princípios, eu fiz um único vídeo que em uma semana me trouxe 30.000 novos seguidores. Eu demorei 1000 vídeos para um vídeo mudar a minha vida para sempre. Ainda bem que eu não parei e ainda bem que eu comecei a estudar de fato o que funciona. Você não vai precisar fazer nenhum décimo do que eu fiz para ter um vídeo que funcione, porque você já vai começar fazendo e aplicando os princípios. Então, bora pra aula. Salve, salve, galera! Nessa aula, a gente vai apresentar para vocês uma característica do CDF real. Aquela pessoa que consegue olhar para os vídeos virais que passam na sua timeline e entender por que os vídeos funcionaram. Você vai entender por que 90% dos vídeos das redes sociais funcionam. Isso, você vai parar de ver os vídeos como espectador de conteúdo para olhar como criador de conteúdo. Vai deixar de ser um figurante e se tornar um CDF. A gente quer apresentar para vocês uma ideia que a gente chama de olhar por trás da Matrix, que é justamente conseguir ver um vídeo viral e saber por que ele funcionou. Então a gente vai trazer os elementos que você vai começar daqui para frente, no decorrer da nossa jornada do curso, a analisar nos vídeos que passam na sua timeline. A primeira análise que você pode fazer, primeira coisa que você pode tentar identificar é, de fato, o formato criativo daquele criador de conteúdo. Porque o que é formato criativo, galera? É você entender um padrão de conteúdo que funciona e repetir. Não precisa ser criativo para sempre. É você perceber tanto o visual do vídeo como o começo, meio e fim do que está sendo falado. Ou seja, visual mais roteiro juntos se torna um formato criativo. E aí, quando você, visual e roteiro, entende o que faz funcionar, você repete e repete e repete. Cara, um ponto importante, né, é que as pessoas que mais crescem nas redes sociais são aquelas que encontram um formato criativo e repetem. Mas beleza, formato criativo, padrão de conteúdo que funciona e repetir esse padrão. Mas o que faz esse padrão de conteúdo funcionar? É isso que eu quero trazer aqui para você começar a ter esse olhar, né, do criador, esse olhar por trás da Matrix. E a primeira ideia é a ideia de relevância emocional e linguagem familiar. Todo vídeo que funciona nas redes sociais, ele desperta emoções, você vai aprender a fazer isso aqui, e ele tem uma linguagem simples, uma linguagem que faz parte da memória do público. Por que isso é importante? Porque a mente das pessoas é preguiçosa. Elas não gostam de ter trabalho para entender as coisas. Então, se você tem uma linguagem simples, elas vão assistir. Se a linguagem é difícil, elas vão desconectar do seu conteúdo. Se a pessoa precisar de muito mais repertório, né, de linguagem para conseguir entender, ela simplesmente vai pular seu vídeo. Então, fale a língua do seu público. Outro elemento que você vai entender para sair da Matrix, um elemento que você vai começar a perceber nos vídeos virais, é a ideia de conflito e mudança. Quando existe conflito, existe uma mudança, e quando o seu roteiro, o seu vídeo muda, ele desperta emoções. E aí ele se torna memorável. Pode relembrar, quais são os vídeos que mais ficam na sua memória que você lembra que é um vídeo muito massa? Provavelmente, com certeza, é um vídeo que mudou. Ele começou de um jeito e ele terminou de outro jeito. Então isso já é uma coisa para você entender. O seu roteiro precisa mudar. Ele não pode ser flat. Ele precisa ter altos e baixos. Começar de uma forma, terminar de outra forma. Um ponto interessante sobre isso, né, que isso é a base do que é uma história. Você pode olhar para sua própria vida. Se eu te perguntar, qual foi o conflito que gerou a maior mudança da sua vida?
provavelmente você vai lembrar de um momento que tem impacto emocional pra você. Com certeza você vai lembrar de um momento que tem impacto emocional, porque quando as coisas mudam, você se emociona. Agora, eu quero introduzir vocês a um dos meus elementos favoritos. Se não o meu favorito de todos mesmo, que é a ideia de contraste de emoções. Primeiro eu quero mostrar aqui pra vocês o jeito errado. Quero mostrar pra vocês o jeito errado que normalmente as pessoas podem cometer. Esse aqui, ó, começo do vídeo das pessoas é aqui e vai até aqui, de forma reta. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Como é que pode isso? Não tem contraste de emoções aqui. O jeito certo de fazer, aplicando o contraste de emoções, se seu vídeo começa aqui e termina aqui, o seu roteiro precisa fazer assim, ó. Isso aqui é um roteiro memorável, que a pessoa vai se lembrar por muito mais tempo do que esse aqui. Então, quando você estiver vendo os seus vídeos, começa a perceber os altos e baixos, os contrastes naquele vídeo viral. O próximo elemento que a gente vai trazer para você é a ideia de curiosidade e efeito ahá. Curiosidade, cara, o seu vídeo ele precisa fazer uma promessa. Basicamente, quando o vídeo começa, a pessoa tem que entender, eu vou descobrir alguma coisa nesse conteúdo. Tem alguma coisa que é importante, que é interessante pra mim. Eu quero descobrir o que é. Eu fico curioso, eu fico motivado pra assistir até o final. E efeito ahá é a recompensa disso. É tipo, cara, você ficou curioso pra saber o que eu ia te entregar, né? Então toma aqui aquilo que você veio buscar. Toma a informação que você queria. E tem aquela sensação de aprendizado. Para você entender de forma clara, o que é curiosidade, né? Muita gente fala, você tem que gerar curiosidade, mas não fala o que é curiosidade, como gerar curiosidade. Curiosidade é a diferença entre aquilo que você sabe e o que você deseja saber. Curiosidade é a diferença entre o que você sabe e o que você deseja saber. Por quê? Se você não quiser saber, não gera curiosidade. Quando você tem curiosidade, você fica motivado a descobrir. A curiosidade acontece quando, por exemplo, a sua namorada ou o seu namorado te manda uma mensagem bem assim, ó. Cara, eu preciso conversar com você, mas tem que ser pessoalmente. Nesse momento, acabou pra tua cabeça. Você vai abrir uma lacuna na sua cabeça, tem um espaço que você não sabe o que é, e aí você vai começar a se perguntar, cara, será que ela vai terminar comigo? Será que ela tá grávida? E aí você vai ficar querendo saber. Quando ela te contar o que é, isso vai gerar um alívio, ou não, né? Mas pode gerar um alívio, que é o momento da descoberta. Então, seu vídeo tem que ter isso, ele tem que gerar curiosidade e ele tem que gerar essa sensação de descoberta. Por fim, o último elemento que a gente quer apresentar nesse primeiro momento para vocês é a ideia de, mais uma vez, linguagem familiar e imagens mentais, seguindo o mesmo princípio mental de que o cérebro das pessoas, do seu público, ele é preguiçoso. Se você começar a complicar, se ele precisar ter que entender os seus conceitos para conseguir compreender seu vídeo, se ele precisar ter que imaginar algo que ele não conhece, ele não vai se conectar. Então, ele não vai permanecer assistindo o seu vídeo. Quando você cria imagens mentais, ou seja, cita situações, você descreve alguém, descreve o ambiente, descreve a sensação do ambiente, a pessoa consegue se colocar, ver. Tem um vídeo que fala a distância mais importante que você precisa percorrer na corrida é, na verdade, a distância do seu sofá até a sala da sua casa para sair para correr. Você imagina. Ela não mostrou a imagem da minha sala, mas eu consegui criar essa imagem mental. São os melhores vídeos, os que mais funcionam, os que criam imagens mentais. Cara, eu acho que vale a pena até mostrar essa parada pra eles. Vale muito, vale. O que acontece? A gente vai mostrar dois vídeos, são dois vídeos de uma aluna. Sim. Desse método que você está aprendendo. No primeiro vídeo, você vai ver que vai ser um pouco difícil de assistir o vídeo. Segura com a gente que vai ser didático. Porque é um vídeo que ele usa termos difíceis, que ele complica ali o que ela tá falando. O segundo vídeo, ele fala de um assunto muito parecido, só que ele usa quase todos os elementos que a gente falou aqui pra você nessa aula. Ele tem contraste, ele tem conflito, ele tem imagens mentais, então você vai conseguir visualizar, olhar por trás da Matrix o porquê esse vídeo funciona. Então vamos lá, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Uma curiosidade desse vídeo é que a aluna chegou pra gente perguntando lá na comunidade do Discord, ela perguntou, gente, eu não entendi direito, me ajuda a entender por que um vídeo deu tão certo e o outro vídeo não funcionou. E aí a gente abriu com ela os dois vídeos e
percebemos que o vídeo que mais funcionou, ela basicamente faz um checklist desses elementos que a gente tá trazendo pra vocês e que a gente vai aprofundar todos eles no módulo de roteiro. Aqui a gente tá colocando o seu pezinho na água. Então, bora lá. Ontem, esse homem aqui entrou pra história. Ele se tornou o primeiro ser humano a correr 100 km em menos de 6 horas. Foi num evento da Adidas no sul da Itália, em uma pista que normalmente se testa supercarros. O desafio? Completar os 100 km antes do cronômetro bater 6 horas. Eu sei, parece loucura. A prova reuniu 5 dos melhores ultramaratonistas do mundo, usando um combo absurdo de tecnologia. Começar pelo tênis, que foi um protótipo experimental feito só pra esse evento. 136 gramas, 60 milímetros de entressola, 20 de drop e uma placa com retorno de energia bizarro. O nome? Ad-Zero Evo Prime X. E não parou por aí. Os atletas também contaram com um sistema de resfriamento inspirado na Fórmula 1, com coletes refrigerados e acessórios que ajudavam a manter a temperatura do corpo no controle. O tempo do sul-africano foi de 5 horas, 59 minutos e 20 segundos. E entrou direto pra história. Um pace de 3:35. Surreal. Mesmo sem valer oficialmente como recorde, esse desafio mostrou até onde a combinação de talento e tecnologia pode levar o ser humano. Mas agora fica a pergunta que já gerou bastante burburinho por aí. Foi o tênis ou foi o cara? Muito, muito bom. Repara que ela começa a trazer informações do tipo... Vou falar coisas nada a ver, porque é o que meu cérebro entendeu. Placa de XPTO, o resfriamento da NASA, o X-Blastalamus, eu falei, tipo, mano, isso não é familiar pra mim. Eu não entendo. Esse vídeo, ela, basicamente, sem perceber, fez um vídeo pra um público extremamente deste tamanho, que é o público que entende todas essas linguagens difíceis. Por isso, o vídeo teve 334 curtidas. Deve ser as pessoas que entenderam o que ela falou. Agora, por sua outro ponto de vista, um vídeo do mesmo assunto, usando linguagens familiares, usando contraste de emoções, usando conflito e mudança. Vamos lá. Bora 55 mil likes. Olha só. E a Paula Oliveira, que correu 5 km no pace de 9 e viralizou como se tivesse corrido uma maratona. Gente, vamos lá. Se até uma deusa como ela corre sem se preocupar com o tempo, quem dirá a gente, réis mortais, preocupado com performance? Se você já venceu a distância sofá, porta, pronto, a pior distância você já fez. Porque o difícil não é correr rápido, é você botar o tênis quando você tá com preguiça, é sair mesmo no frio, mesmo achando que você tá ridículo. Então, da próxima vez que vier aquela vozinha chata na sua cabeça, ai, meu pace tá alto, pense na Paola. As pessoas não aplaudiram ela porque ela correu rápido, aplaudiram porque ela foi. E você também tá indo. E isso basta. Olha que interessante, né? Esse vídeo aqui, ele já usa todos os elementos que a gente comentou com você. Ele tem contraste, por quê? Porque parece, no começo, que ela vai falar mal. Então ela começa ali falando, tipo, e a Paula Oliveira, né? Tipo, viralizou, correndo ruim desse jeito. Mas é isso mesmo que tem que ser. Então tem contraste. Ela faz você pensar que é negativo e depois ela faz você acreditar, entender que é positivo. Ele tem emoção, ele tem conflito e mudança. Porque no final do vídeo você sai motivado. Tipo, se a Paula Oliveira pode, eu também posso. E o outro elemento é a imagem mental, quando ela fala, cara, a primeira distância que você precisa conseguir cumprir é a distância do sofá até a porta. Eu imagino o sofá até a porta daqui de casa. Provavelmente você imagina da sua casa. Por quê? Porque faz parte da sua memória. Tá entendendo? Você agora tá vendo através da Matrix. E esse é o exercício prático da aula. A gente quer que você... entre no seu Instagram, no seu TikTok, encontre um vídeo viral na sua timeline, vai passando assim até você encontrar um vídeo que tem, sei lá, 40 mil likes. Para nesse vídeo, assiste o vídeo inteiro e tenta identificar pelo menos um dos elementos que a gente passou nessa aula. Pelo menos um, não precisa ser todos não. Mas percebe o contraste de emoções, ou percebe o conflito e a mudança, ou percebe a linguagem muito familiar, ou criar imagens mentais. Tenta entender qual formato que a pessoa está usando nesse vídeo. Vai ser a sua primeira experiência saindo da Matrix. E aí eu vou propor que você, depois de pensar, fazer essa análise, traz aqui para os comentários, porque aí você pode exercitar esse lance de escrever sobre isso e você pode ver a análise dos coleguinhas também, que você vai conseguir aprender, as pessoas vão conseguir aprender com você e você vai conseguir aprender com as pessoas. Vamos lá, isso já te coloca num primeiro degrau, porque 95% das pessoas que criam conteúdo, elas não fazem ideia disso. E você já faz ideia. Você já tá um nível acima. Você já olha por trás da Matrix. It's time for action.